Essa é uma aula sobre telhados da disciplina de Expressão Gráfica 2. Entende-se como telhado qualquer cobertura que sirva de proteção. Numa casa, o telhado é a cobertura que fecha por cima a casa, evitando a entrada de chuva, sol e vento. Nós temos no mercado telhas de vários materiais diferentes e também de vários formatos, dando uma ampla gama de possibilidades tanto para o projetista quanto para os proprietários. E o que define a declividade de um telhado é justamente o tipo de telha escolhido. Por exemplo, nós temos uma gama enorme de telhados de telhas do tipo cerâmica, né? Do material cerâmica. Por exemplo, as telhas francesas, elas pedem uma inclinação, uma declividade de 50% a 119%. E a inclinação dela em graus, que remete a essa declividade, é de 27 a 50 graus. A telha colonial, ela pede uma declividade de 32 a 57,7%, que remete a uma inclinação em graus de 18 a 30 graus. E como que a gente calcula essa declividade? O que vai dar a declividade, como eu falei no slide anterior, é o tipo de telha. Então, dependendo do tipo de telha que a gente escolher, ele vai dar uma margem para a gente, uma inclinação mínima e máxima. E essa inclinação eu calculo da seguinte forma. Eu tenho um telhado, esse telhado está dividido em duas águas. Uma água vai cair para a esquerda, outra água vai cair para a direita. O telhado completo ele tem a largura de 6 metros, mas quando ele está dividido em duas águas, eu vou dividir essa distância de 6 metros por 2. Então são 3 metros. E para calcular a altura da cumieira é muito simples. Eu tenho que H, que é a altura da cumieira, é igual a 0,3, a inclinação de 30% que eu estou usando aqui nesse caso, que remeteria à telha paulistinha, vezes 3, é igual a 0,9 metros, ou 90 centímetros. Isso significa que aquele ponto mais alto do telhado ele vai ficar com 90 centímetros em relação à base. E nós temos telhados com vários números de água. A gente tem telhado com água só, que também é chamado de telhado de meia água, com 2 águas, com 3 águas, e até telhados com muitas águas, com 6 águas, 8 águas, 9 águas. Lembrando que eu chamo de água cada uma daquelas inclinações do telhado. E como que a gente faz essa divisão das águas de um telhado? Como eu falei na aula presencial, a gente tem que dividir primeiro a planta da casa em retângulos. Então nós temos 3 retângulos aí, um verde, um amarelo e o rosa, e identificar qual que é o mais largo. O mais largo nesse caso é o retângulo verde. E a gente traça linhas a 45 graus nos dois lados desse retângulo. E depois a gente traça uma linha ligando os dois triângulos. Depois disso, eu passo para o outro retângulo, o retângulo intermediário. Faço também as linhas a 45 graus, traço uma linha a 45 graus ligando a ponta desse triângulo até a linha inclinada do telhado maior. A cumieira desse telhado ela vai ter que ficar mais baixa que a cumieira do retângulo maior. Feito isso, eu vou criar uma linha ligando essa ponta até o cantinho ali do telhado e posso apagar a outra. E depois eu procedo da mesma forma com o outro retângulo que sobrou. Então eu faço as linhas a 45 graus e ligo no telhado que já era o telhado existente. E cada uma dessas estruturas de telhado ela tem um nome. Então a parte mais alta do telhado a gente chama de cumieira. Quando a gente tem uma junção de águas, né, dois planos de telhado que se juntam de maneira que a água corra nele, a gente chama de rincão ou água furtada. E quando é um divisor de águas que não é a cumieira, que ela liga do alto da cumieira até a ponta do beiral, a gente chama de espigão. E cada peça do telhado ela tem seu nome. Então a gente tem a peça de baixo que chama linha, a peça na vertical que é o pendural, em cima do pendural a gente tem a terça de cumieira. Nós temos duas pernas que se chamam duas peças que se chamam pernas, que também podem ser chamadas de empena, e a mão francesa que liga o pendural nas pernas. Em cima das pernas a gente tem as terças, a mais baixa a gente chama de frechal, a mais alta de cumieira,
e as terças intermediárias, que nesse caso aí só tem uma, a gente chama de terça mesmo. E em cima das terças nós temos os caibros. Aqui a gente tem uma representação mais ampla de um telhado, né? Então, com alguns outros nomes, né? O conjunto daquelas peças que eu mostrei a gente chama de tesoura, e a gente tem aí algumas peças que não tinha no outro desenho, né? Que é, por exemplo, a testeira, que ela serve para dar um acabamento na ponta dos caibros. Aquela parte da frente, que normalmente é feita de alvenaria, a gente chama de empena, frontão ou oitão. Aí dá pra gente ver melhor o que, que é o espigão, e também o rincão ou água furtada. Nessa imagem aí a gente consegue ver claramente quais são os esforços que cada uma dessas peças estão submetidas, né? Então a linha e o pendural estão submetidos à tração, a perna e a mão francesa à compressão, e as terças, tanto a terça de cumieira, a terça ou frechal, estão submetidos à flexão. Cada uma dessas peças de madeira, ela tem algumas dimensões comerciais, né? Por exemplo, a peça que faz a linha, o pendural, elas são vigas. As vigas, elas têm espessura maior que 4 e largura entre 11 e 20. Mas isso vai variar de cidade para cidade. Aqui na nossa cidade é comum, em Nova Venécia é comum a gente comprar peças em madeireira de 7 por 10, 7 por 11, 7 por 14, 7 por 17, 7 por 27. Então essas são as dimensões que a gente encontra por aqui. E essas peças de madeira, elas podem ser emendadas. E essas emendas a gente dá o nome de sambladuras. E a gente tem sambladuras tanto para compressão, quanto para tração, como para flexão. E onde que elas são colocadas? Elas devem ser colocadas na linha neutra do diagrama de momento fletor. Mas como vocês ainda não aprenderam isso, a gente deixa essas emendas, a gente marca as posições de 1/4 do vão e a gente deixa essas emendas nesse 1/4 do vão, como mostra essa figura. E aí a gente tem algumas alternativas para colocar as emendas. Depois a gente passa para a colocação das telhas. A colocação das telhas, ela se dá de baixo para cima. Então nós colocamos primeiro as telhas que estão mais embaixo e depois nós vamos colocando as telhas de cima, até chegar na última telha, que é a telha de cumieira, uma telha que ela parece uma casinha, um telhadinho de uma casinha. E para esse espaçamento de telha, ele vai depender do tamanho da telha. E isso a gente usa um gabarito de madeira para dar esse espaçamento. E essa medida, a gente chama ela de galga. E a galga, ela fica escrita embaixo da telha, em baixo relevo, nas telhas cerâmicas. E nos outros tipos de telha, ela vem num papelzinho com a indicação do fabricante. E um detalhe muito importante, que a primeira ripa que a gente coloca ela sempre dupla. Então ela tem que ter duas. Que na ripa seguinte a gente vai ter uma telha em cima da outra, a ripa e uma telha em cima da outra. Na outra, uma ripa e uma telha em cima da outra. E na primeira a gente só tem uma telha. Então, para compensar essa distância, a gente coloca uma ripa dupla. E depois de tudo pronto, a gente coloca a telha de cumieira, que é uma telha que ela parece o telhadinho de uma casa e a gente assenta ela com argamassa de cimento. E aqui são algumas telhas especiais. Então, a imagem da esquerda é uma telha para dar um acabamento lateral no telhado, e a da direita é um lanterninho, que ele parece uma chaminé, mas ele não é uma chaminé. Ele é uma abertura para sair o ar quente, e aí a gente consegue proporcionar para os moradores daquela edificação uma sensação de conforto melhor. E essas foram as referências que eu usei para fazer essa aula. Muito obrigado, uma boa semana de estudo.